China afirma que vai retaliar contra novas tarifas dos Estados Unidos. Brasil terá a maior produção de café da história, com quase 60 milhões de sacas. Plantio de soja atinge 9% no Paraná. Chuvas podem causar podridão floral em pomares de citros de São Paulo. Muito boa tarde para você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR e começamos a falar sobre mercado financeiro. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Você que está conosco aqui no Canal do Boi. Agricultura BR começa e o tema é esse mesmo. Nós estamos com muita movimentação, principalmente no mercado interno brasileiro, mas hoje o mercado interno e externo também, por que não dizer isso, também vem influenciado por mais uma atuação de Donald Trump. O Donald Trump que teve mais uma atuação e a China resolveu que vai fazer essa retaliação contra a decisão norte-americana. Pulga, hoje nós temos moeda americana aqui no Brasil subindo de leve, nós temos alguns produtos, estava checando aqui antes de começar o programa, alguns indicadores como soja, preço pago no porto, recuou um pouco de ontem para hoje por conta da moeda norte-americana. Como é que se comporta o dólar hoje? Porque, olha, temos informações e influências de todos os lados. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, mais uma vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça a China e a China, de outro lado, já promete uma retaliação. Bom, o anúncio feito pelo governo de Donald Trump, vamos lembrar, é de uma tarifa escalonada sobre bens chineses. Ou seja, a partir de 24 de setembro agora, entrará em vigor uma sobretaxa de 10% que vai subir até 25% no final do ano. Ou seja, é uma tarifa escalonada, aumentando mês a mês para os chineses, né? Bom, resumindo, a partir do dia 24 começa esse movimento e a reação das moedas de países emergentes não é unânime em relação a isso. Resumindo, o dólar acaba oscilando muito pouco. Há alguns minutos, a R$ 4,13 mais 90, subia, mas subia 0,34%. Vale lembrar que chegou a se aproximar de R$ 4,15, foi a R$ 4,14 mais 95, chegou a recuar também o dólar hoje para R$ 4,12 mais 91. Então o dólar vem oscilando e a perspectiva é de que continue oscilando ao sabor das notícias de fora e das campanhas eleitorais que ocorrem no Brasil. O mercado de câmbio, ou seja, os operadores que trabalham com câmbio, e é importante frisar isso, acompanham as pesquisas eleitorais. E nós teremos hoje a pesquisa do Ibope para presidente, para a eleição de presidente, encomendada pela Rede Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. O levantamento foi realizado agora entre 12 e 18 de setembro e tem abrangência nacional. Os operadores do mercado, portanto, aguardam a divulgação dessa pesquisa para colocar, vamos dizer assim, as suas posições ou na defensiva ou num ataque especulativo, né? Tudo isso ao sabor do resultado, das indicações dessas pesquisas. Então, o dólar hoje opera perto da estabilidade e é cotado aí na faixa de R$ 4,13, R$ 4,14. Não deve manter um movimento de alta muito acentuado, salvo alguma novidade. E Donald Trump, mais uma vez, estimula essa guerra comercial, Fabiano, mas nem todas as moedas de países emergentes reagem da mesma maneira. Agora, notícia positiva, eu gostaria de frisar, Fabiano, é que hoje a agência de notícias Bloomberg apontava que o crescimento de lucros de empresas brasileiras sustenta a valorização de ações no mercado de bolsa. Mesmo aí com essa alta do dólar, né? A melhora dos resultados corporativos estaria impulsionando aí ações brasileiras, valor de papéis de empresas brasileiras e aliviando um pouco o impacto dessa incerteza nas eleições. Esse assunto é destaque no noticiário da agência Bloomberg, agência norte-americana, muito conhecida em todo o mundo, né? O lucro das empresas estão sólidos e assim deve continuar até o final de 2018, dizem analistas ouvidos pela Bloomberg aqui no Brasil. Isso ocorre principalmente por uma combinação de redução de custos e taxa de juros mais baixas. É uma mudança bem-vinda, como ressalta
ressalta o noticiário do jornal, depois da queda nos resultados. Bom, o que se espera é que haveria nos próximos meses uma recuperação do índice Bovespa, viu? A visão, por exemplo, de um dos diretores do Citibank, ouvido pela Bloomberg, mostra que nos próximos 12 meses, o índice Bovespa, nosso principal índice do mercado acionário, voltaria à faixa de 93 mil pontos. Isso, lógico, ao longo de 12 meses, né? Subiria, portanto, 21% em relação aos níveis atuais. Agora há pouco, aliás, o nosso índice Bovespa tinha uma alta de 1,26%, já passava aí dos 77.750 pontos. Eu anotava isso na evolução dos negócios. A perspectiva, portanto, é de movimento no azul para a Bolsa e perto da estabilidade para o dólar. Mas notícias favoráveis mostram que as empresas brasileiras aproveitam juro mais baixo, vou repetir, redução de custos para melhorar os seus resultados. Isso traz aí uma valorização para o índice Bovespa. É uma notícia positiva, divulgada em todo o mundo nesta manhã pela agência de notícias Bloomberg. Fabiano, é com você. Pulga Júnior, obrigado pela participação. Daqui a pouco a Agricultura BR destaca a moeda norte-americana. E em Brasília, o assunto poderia ser apenas só as eleições. Mas quando se fala em agro, o frete continua sendo um pesadelo para as entidades do setor. E os olhares se voltam para o Supremo Tribunal Federal, porque é de lá que uma resolução pode vir. O frete continua um calo no sapato do setor. Desde a última audiência no STF, o caso só tem novidades negativas para quem depende do transporte rodoviário de cargas para escoar a produção. Se já estava ruim, a última tabela de preços mínimos publicada pela NTT no dia 5 deste mês só piorou. Os novos preços têm reajustes que variam de 3,1% a 6,9%. A NTT diz que é para compensar a alta do óleo diesel. A proposta também prevê multa de R$ 3.000 para quem anunciar ou intermediar a contratação de transporte rodoviário em valor inferior ao piso do frete. Quem depende do transporte rodoviário de cargas só contabiliza mais e mais prejuízos. Hoje, num levantamento feito, o milho que sai da nossa região chegando no Nordeste, praticamente o valor do milho lá no Nordeste vai tudo em frete. Quer dizer que inviabiliza nós produzirmos. Então a gente está aí nessa expectativa, pede ao ministro que coloque isso aí em pauta, assim, o Fux, agora, ou o novo presidente entrando agora, o Toffoli, e defina essa situação para as empresas também tomar um rumo. Porque hoje a comercialização da produção que está começando a ser plantada agora a partir do dia 16, que é liberado, principalmente a soja, o mercado está parado de negociação futura. E as empresas dependem dessa venda futura para poder também atender os mercados lá. E nós precisamos para poder travar preço, travar custo. Porque não se sabe aonde pode se parar essa conta no ano que vem. Pode aí se instituir uma grave crise no próprio setor por falta desse comércio que sempre foi antecipado. No mínimo 40%, 50% da produção. E nesse momento está estagnado. O ministro Luiz Fux, relator das ações contra o tabelamento, não anunciou o prazo para tomar uma decisão. E é no STF que o Ministério da Agricultura também está apostando todas as fichas. Só que o setor não pode parar, né? Temos decisões a serem tomadas por parte do Supremo Tribunal Federal, né? E tem essa correção da tabela que foi feita agora. Grande parte da nossa produção ela é movimentada para os portos do norte, então ele já tem naturalmente um custo bastante elevado. E para baixo, né, aí para Porto de Paranaguá, para Porto de Santos, você tem também ferrovias. Então há uma movimentação de produção bastante intensa em ferrovias. Então isso tem amenizado, né, a questão do impacto disso que está acontecendo em relação ao frete. Mas o que nós todos desejamos é que você chegue a um bom termo aí com a decisão que está. E no dia 9 do próximo mês, a NTT vai realizar uma sessão pública para debater o frete. Catarina Martorelli para o SBA. E olha, Donald Trump fez de novo. E ao fazer de novo, teve o retorno da China. A China, através do seu Ministério do Comércio, afirmou que vai ter retaliação.
Pelo horário, você que está acompanhando a Agricultura BR já sabe do que eu estou falando. Eu estou falando de novas sanções, novas situações criadas pelos Estados Unidos, que agora resolveu impor à China tarifas de 10% sobre cerca de 200 bilhões de dólares em importações chinesas. E ameaçando, tá? Não é só colocar mais 10% sobre 200 bilhões da China, não. Ameaçou que se a China fizesse alguma retaliação, teria ainda uma nova taxa sobre mais 267 bilhões de dólares. A China, em seu breve comunicado, não deu detalhes sobre o plano chineses, mas o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang, disse em entrevista à imprensa que as medidas dos Estados Unidos trouxeram novas incertezas às negociações entre os dois países. A China sempre enfatizou que a única maneira correta de resolver a questão comercial entre China e Estados Unidos é através de negociações e consultas realizadas em uma base de respeito igual, sincero e mútuo. Mas neste momento, tudo o que os Estados Unidos fazem não dá a impressão de sinceridade ou boa vontade, foi o que afirmou o Geng Shuang. Ele ainda afirmou que comentaria sobre hipóteses como quais medidas Pequim poderia avaliar além de tarifas sobre produtos norte-americanos, dizendo apenas que detalhes serão divulgados no momento acertado. Trump alertou na segunda-feira que se a China adotasse medidas ante essas novas tarifas que os Estados Unidos impuseram sobre os chineses, que teria uma nova imposição. Na verdade, ao passo que se teve uma aproximação, quando os chineses até entenderam que havia uma boa vontade dos norte-americanos ao convidarem os chineses a voltar a uma nova rodada de negócios para discutirem as questões comerciais entre os dois países, poucos dias depois, uma semana depois, os Estados Unidos confirmam uma nova tarifação sobre produtos chineses e, mais do que isso, ainda ameaçam mais produtos que são colocados pela China no mercado norte-americano. Ao contrário do que você que acompanha a Agricultura BR, que acompanha o canal do Boi, sabe disso muito bem, ao contrário do que era apontado inicialmente, está muito longe de se ter qualquer definição positiva entre essa guerra comercial das duas maiores potências do mundo. E isso respinga em todos os países e já sim ameaça o crescimento global quando falamos do fator econômico. Pois é, Fabiano. E o dólar operava ontem, fechou o mercado ontem em queda, só que nessa terça-feira opera em movimento de alta, uma alta leve. Por conta desta guerra dos Estados Unidos, o mercado está cauteloso e também com a nova rodada de pesquisas de intenções de votos para presidente. Então vamos ver como opera a moeda norte-americana neste momento no Brasil. Como falei, leve alta aí de 0,15%, com a moeda norte-americana sendo negociada então a R$ 4,13 mais um. A Agricultura BR destaca o último levantamento, o último boletim apresentado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Eu estou falando de um plantio de soja nessa campanha 18-19 para os paranaenses, que vem bem mais acelerado do que no comparativo com o último ano. Vamos ver como é que vem essa situação de cultivo de soja no estado do Paraná. Você vê que realmente é mais forte, são 9% até o dia 17 de setembro das áreas de cultivo no Paraná já semeadas com a oleaginosa. No ano passado, na mesma data, era 1%. De acordo com o órgão do governo do Paraná, na mesma época do ano estava desta situação. Com as chuvas neste ano, os trabalhos avançaram 8 pontos percentuais em relação ao levantamento da semana anterior, portanto, tem chuva, tem acertado melhor a situação de campo para o sojicultor paranaense e a soja está no campo. E como você viu o Fabiano falando, as chuvas têm ajudado o plantio de soja no Paraná. E é por isso que nós vamos para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende se essas chuvas continuarão ajudando ou não os produtores por lá. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda.
Olá, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, tem mais previsão de chuva sim para o estado do Paraná. A expectativa ainda é de dias bastante úmidos e com pancadas de chuva em todo o estado. O estado paranaense, então, ainda tem condições de umidade bastante elevadas em relação ao solo, justamente por conta dessas chuvas que seguem frequentes por lá. Os índices de umidade do solo acabam alcançando até 90% nas áreas em rosa do estado. Para os próximos dias, tem mais previsão de chuva. Instabilidades vão atuar em todo o Paraná até o dia 23 de setembro e em pontos do noroeste a chuva é um pouco mais intensa. As pancadas são mais fortes e também com maior acumulado. E aí essa chuva com acumulados de até 50 milímetros em poucos dias pode acabar até atrapalhando por alguns momentos o andamento das atividades no campo, como o plantio das lavouras de soja no estado paranaense. A partir da próxima semana, entre os dias 24 e 28, é que a chuva finalmente dá uma trégua. As pancadas mais intensas perdem força, mesmo assim ainda pode chover de forma mais fraca e irregular. Agora são pancadas que não devem atrapalhar o andamento das atividades no campo, porque são pancadas com volume mais baixo, em torno de 5 a 15 milímetros na maior parte do estado. Apenas em pontos do sul do estado é que a chuva ainda é um pouco mais intensa, mas mesmo assim os acumulados não passam de 30 milímetros em uma semana. No decorrer do dia 29 de setembro até 3 de outubro é que as instabilidades voltam a ganhar força no Paraná. A chuva volta a ganhar força e dessa vez fica mais concentrada em pontos das áreas mais ao sul do estado. E aí sim, o volume fica bastante elevado, de 30 a 50 milímetros entre o final do mês de setembro começo do mês de outubro. As áreas mais ao norte vão seguir recebendo chuva, mas é aquela chuva que não atrapalha o andamento das atividades no campo. Então, para as próximas semanas, tem previsão de chuva frequente para o estado do Paraná. Esse cenário beneficia essas lavouras de soja que acabam de ser plantadas, porque mantém o solo com bastante umidade. Por algum momento, essa chuva ganha força e aí é nesse momento que os produtores podem ainda até acabar paralisando o andamento das atividades no campo, mas de forma muito pontual e momentânea. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Juliana que volta logo mais trazendo mais previsão do tempo aqui pra gente. Por aqui nós destacamos no Agricultura BR os valores da soja negociada nos portos brasileiros. Há duas situações que nós destacamos aqui no Agricultura BR sempre e que o produtor precisa estar atento. Tivemos aí alguns dias seguidos na qual a soja vinha com valores mais elevados do que já estavam vindo. Isso é uma influência direta tanto da moeda norte-americana, o dólar aqui no Brasil, mas também do prêmio pago no porto brasileiro, que chegou até uma variação até superior a $2 por bushel, e esse é um destaque muito importante, além da moeda norte-americana com as suas variações. Hoje a moeda vai subindo, entretanto, soja cai em relação aos números que chegaram a ser negociados nesta última segunda-feira. Vamos ver como é que vem o Porto de Santos, é o maior embarcador de soja do país. Você aqui consegue visualizar o que eu estava dizendo. Tivemos 2 dias seguidos, portanto, a última sexta-feira e a última segunda-feira, na qual soja chega a um pico aqui, pelo menos em uma semana de negócios. Olha só, dia 12 de setembro foram R$ 93,00 a saca de 60 quilos, aqui um valor de referência. No dia 13 chegou a R$ 95,00 na quinta-feira passada, fechou a semana R$ 96,00 a saca. Abriu a semana também a R$ 96,00 a saca e há pouco vinha registrando negócios na casa de R$ 94,00. Como a comparação de uma semana, há uma alta aí de 1,06% para os negócios de soja, que é sensível a esse prêmio pago no porto e também dólar. Dólar hoje vai recuperando, vai trazendo expectativas melhores até o final das operações desta terça-feira. E no porto de Paranaguá, a saca de 60 quilos da soja em uma semana também apresentou variação positiva de 1,06%. Vamos ver na tela como foi negociada a soja durante a semana. No dia 12, a saca de 60 quilos da soja estava sendo negociada a R$ 94,00. Subiu no dia 13 a R$ 97,00, preço que se estendeu até no dia 17, segunda-feira, ontem. Maior valor para a saca de 60 quilos da soja. E nesta terça-feira, uma queda aí no valor da saca de 60 quilos da soja, sendo negociada a R$ 95,00. Mesmo assim, no período de uma semana, a variação é positiva em 1,06%.
Agora, informações dos Estados Unidos, porque por lá o processamento de soja tem aumentado, principalmente por conta dessas decisões do presidente norte-americano, o Donald Trump, que tem fazido com que a soja tenha escoado menos nos Estados Unidos. Os estoques norte-americanos são cada vez maiores. A última estimativa apresentada na semana passada pelo Departamento de Agricultura norte-americano dá conta de 22 milhões de toneladas que vão estar em estoque ao final da campanha 18-19, resultado direto das políticas norte-americanas. Por outro lado, como tem ficado muito mais soja dentro de território norte-americano, o processamento aumenta. É o que nos mostra agora o chamado NOPA. O NOPA, trazendo essa sigla para o português, é a associação que representa os processadores da oleaginosa nos Estados Unidos. E olha só, o mês de agosto, que é o mês agora de estudo, ele tem uma redução frente ao mês de julho. Olha só, 4.320.000 toneladas que foram processadas nos Estados Unidos em agosto deste ano, contra 4.560.000 toneladas. Entretanto, esse número aqui, que nós estamos apresentando na tela, pode voltar para o estúdio, apesar de ele estar menor que julho, é o melhor mês de agosto em termos de processamento de soja nos Estados Unidos. É o resultado direto de ter mais soja disponível e, com isso, faz com que as empresas tenham melhores condições porque o preço está mais baixo. Vamos saber agora como é que vem os negócios com soja em Chicago. Eu lembro que soja nos Estados Unidos, agora em Chicago. Chicago hoje é uma referência mais falível em relação ao resto do mundo, uma vez que vem trazendo os resultados diretos das negociações ou das expectativas de negociações em território norte-americano, que é taxado pelos chineses. Vamos ver então aqui como é que vem soja em Chicago. Nós temos soja em Chicago perdendo cerca de quase 1%. Posição de novembro vem para $8,15 mais 2 por bushel, janeiro $8,29 por bushel, março $8,42 mais 4 bushel e maio $8,56 o bushel. Por que cai? Vou falar de novo. Olha só, Donald Trump anunciou que vai ter nova taxação, nova tarifa sobre mais 200 bilhões de dólares em produtos chineses. E a China, por sua vez, já falou que vai ter retaliação, o que mostra que está muito longe de ter alguma solução, ainda mais uma solução que venha compensar o estrago que Donald Trump faz sobre os negócios americanos, principalmente com a soja. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta vamos destacar o café, porque o Brasil terá a maior produção de café da história. Se você quer comentar essa produção, chega a quase 60 milhões de sacas, você pode participar conosco. Manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp, no 679-9656-2266. Voltamos já. E o assunto de agora são os impactos no mercado internacional das 60 milhões de sacas de café que o Brasil vai produzir. Café que chega a quase 60 milhões de sacas, já foi produzido, está em processo final de colheita. Precisamente, são 59 milhões e 900 mil sacas que foram previstas pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, em seu terceiro levantamento sobre a safra de café. É um crescimento realmente robusto, emprestando também dos nomes que se tem sobre as culturas de café, mas bastante robusto, forte sobre a campanha passada. São 33,2% de alta sobre os 45 milhões de sacas gerados na última safra de café. Com isso, tem mais café disponível. Entretanto, como a gente sempre diz, isso não representa uma elevação tão forte assim para a disposição de café no mundo, uma vez que o consumo segue subindo. Mas vamos ver os dados aqui da Conab, porque, de acordo com a Conab, chega a 59 milhões e 900 mil sacas, campanha 17-18 chegou a 45 milhões, 59 milhões e 900 mil sacas devem ser produzidas ou foram produzidas no Brasil nesta campanha 18-19, com isso 33,2% acima daquilo que teve de registro na safra passada. E dentre as variedades de café produzidas no Brasil, o Arábica e o Conilon também apresentaram
alta para a safra 2018-2019. Vamos ver os dados trazidos pela Conab no terceiro levantamento da safra 2018-2019. Da totalidade estimada, 45 milhões e 900 mil sacas são do café arábica, que teve um aumento de 34,1%. Já o café Conilon, com menor volume, deverá alcançar 14 milhões de sacas, o que representa um aumento de 30,3%. De acordo com o estudo, a bienalidade positiva e as boas condições climáticas são as principais responsáveis pelos bons resultados. É uma representação que, numericamente, quando você vê só a produção, 45 milhões de sacas na última campanha e quase 60 agora na campanha nova, você vê ali um crescimento de 15 milhões de sacas. Mas é porque é uma recuperação para o café Conilon ou Robusta, de acordo com o que você chama, mas há uma recuperação, estava vindo com quebra nas campanhas passadas, 3 safras seguidas de quebra, enquanto o Arábica vem para a bienalidade positiva. Mas principalmente no caso do Arábica, isso não representa uma disposição tão maior assim para justificar os preços que você, cafeicultor, tem observado em todo o país, mas principalmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e principalmente a pressão negativa que eu vou mostrar agora para os valores negociados em Nova York. Os preços em Nova York continuam muito pressionados. Nós temos aqui os valores de negociação. Você vê que as posições vão, as que não perderam no curto prazo o piso de $1 por libra-peso, vão perder. Posição de dezembro vem com 95 centes mais 40 libra-peso. Março, 98 centes mais 80. Maio, $1, 1 cente mais 30 libra-peso. E julho, $1, 3 centes mais 70 por libra-peso. Assim vem os negócios em Nova York, lá embaixo. Há pouco eu olhava como que vinha o volume de negócios. O volume de negócios é baixo, mas a pressão é grande. No caso do café Robusta, comentando ainda os dados que foram apresentados pela Conab nesta terça-feira, ele traz uma confirmação de recuperação muito forte para o café Conilon ou Robusta aqui no Brasil, chegando a 14 milhões de sacas. O ano de 2018 tem sido marcado pela recuperação na produção de café Conilon ou Robusta aqui no Brasil. O Brasil tem a segunda maior produção deste café, desta variedade no mundo, enquanto que o país que tem a maior produção mundial de Robusta, que é o Vietnã, também teve. Então, nós temos uma disposição bem maior ou regular de café Robusta em todo o mundo. Então, vem para a regularidade. Trazemos agora os números, os valores negociados para o café Robusta na Bolsa de Londres. Você observa aqui que são bem distantes dos valores que mostrávamos há 10, 11 meses, quando os valores para os contratos negociados chegavam à marca de $2.000 por tonelada. É bem mais baixo, aquele piso de $1.600, $1.700 ficou para trás faz tempo, e você vê aqui que a posição de novembro vem com alta hoje de 0,27%, negociada a $1.483 a tonelada. Janeiro, $1.489 por tonelada. Posição de março, $1.509 a tonelada, e maio a $1.529 a tonelada. São preços bem mais baixos do que aqueles que nós estávamos acostumados a ver, mas nós temos agora toda a disposição da safra vietnamita e brasileira no mercado internacional. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a Agricultura BR traz participação de telespectador que mostra chuva de granizo, impacto sobre áreas de produção pelo Brasil. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes, fique com o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou.
Na pauta de hoje vamos conversar com Giovanni Pastri, que é médico veterinário e gerente técnico Virbac. Giovanni, no que se refere à mineralização, muitos pecuaristas nos questionam que já oferece via coxo o sal mineral. Explica pra gente por que é tão importante o complemento da mineralização tradicional com a aplicação do fosfosal. Então, Francisco, a mineralização via oral ela é muito importante já tradicionalmente que a gente vê na pecuária nacional e todo o gado tem importância de receber mineralização oral. Porém, a utilização do fosfosal, ele vem para complementar essa mineralização oral. Por que é importante isso? Porque na mineralização tradicional via oral, a gente não tem uma uniformidade de consumo entre os animais. A gente tem lá um lote de animais, vamos supor lá que eu tenha 100 animais no lote. Eu vou ter animais comendo uma quantidade adequada de sal mineral e outros animais que muitas vezes são animais dominados no lote, que eles acabam não tendo o mesmo acesso a esse coxo e não tendo a oportunidade de estar ingerindo esse suplemento mineral. Consequentemente, eu não tenho uma uniformidade de desempenho desses animais. Então, eu tenho animais dentro do mesmo lote com excelente desempenho e tem animais que acabam ingerindo uma quantidade menor dessa mistura oferecida no coxo, que às vezes acabam não tendo a mesma chance de desempenho que um outro animal que ingeriu uma quantidade adequada. Por isso, a utilização do fosfosal. O que é o fosfosal? É um mineral que ele tem na composição, um mineral injetável, que tem fósforo na composição, a gente tem selênio, tem cobre, tem potássio, magnésio, que quando eu utilizo ele de forma injetável, eu garanto que todos os animais recebam esse produto. Consequentemente, eu vou uniformizar o desempenho deles. Então, eu tenho um complemento da utilização do mineral no coxo de forma injetável e com isso eu consigo uniformizar o desempenho e o meu rendimento no lote com certeza tende a ser maior com a utilização do fosfosal. Obrigado, Giovanni. E o mais importante, amigo pecuarista, a rentabilidade da sua propriedade é garantida. Obrigado a todos. E a vida sossegou. Fosfosal, uma injeção de peso. E a participação do quadro Somos Todos Produtores de hoje veio lá de Minas Gerais. O telespectador Enelson, que é de Medeiros, município do Sudoeste Mineiro, enviou para nós essas imagens que você vê aí de chuva de granizo que atingiu os pés de café da propriedade dele. É isso mesmo, Carla. Nós estamos vendo aí as imagens que o Enelson enviou aqui para o Agricultura BR e ele diz o seguinte, olha só, neste final de semana teve chuva de granizo em Medeiros, Minas Gerais. Cerca de 25 minutos de chuva de pedra, você vê as pedras de gelo aí nas áreas de produção, é muita chuva mesmo. No domingo à tarde realmente foi forte a chuva, você vê o registro do Enelson. Enelson, um grande abraço a você, obrigado por ter enviado aí os registros aí desse fenômeno climático. Pois é, e é por isso que é para você, Nelson, e para todos os produtores aí da região de Medeiros, Sudoeste Mineiro, que nós aqui do Agricultura vamos trazer para você a previsão do tempo. E nós vamos voltar lá para somar meteorologia, para ver com a Juliana Rezende como se comporta o clima na região de Medeiros e no sudoeste de Minas Gerais. Juliana? Olha, Carla, em especial para os produtores de Minas Gerais, tem mais previsão de chuva para o estado mineiro. Diferente deste final de semana, em que o risco era bastante elevado para a ocorrência de queda de granizo por conta das instabilidades mais intensas na região do sul de Minas Gerais, agora ao longo dos próximos dias tem previsão de chuva ainda, tem mais instabilidades atuando, só que as pancadas não devem vir de forma tão intensas e também em forma de temporais. Grande parte do estado mineiro, então, vem recebendo chuva, como é o caso das áreas mais ao sul de Minas Gerais. Esse mapa representa o período de estiagem no estado mineiro. Então, a gente pode ver que nas áreas mais ao sul a estiagem não segue tão longa, diferente do norte de Minas Gerais, onde algumas áreas já não recebem chuva significativa para a agricultura há mais de 100 dias. Para os próximos dias tem mais previsão de chuva, então, como eu falei, até o dia 23 de setembro, as instabilidades vão se espalhar cada vez mais pelo estado de Minas Gerais.
É uma área de baixa pressão que alimenta toda essa chuva na região sudeste e no estado de Minas Gerais e por isso mantém essas pancadas. Só que essa chuva, como ela não vem de forma tão intensa, ela deve ficar mais concentrada entre o período da tarde até o comecinho da noite. E a temperatura segue subindo, principalmente na parte da tarde, o que alimenta ainda mais essa chuva. Por isso, ainda vai seguir chovendo na maior parte do estado de Minas Gerais, e apenas no norte, onde não tem previsão de chuva. A partir da semana seguinte, a chuva vai seguir perdendo intensidade aos poucos. Dessa vez, até o tempo firme volta a predominar em pontos do Triângulo Mineiro, da faixa oeste mineira também. Mas na região de Medeiros, no sul de Minas e toda a faixa leste do estado tem mais previsão de chuva. Apesar de ser uma chuva cada vez mais fraca e com menor volume, essas instabilidades ainda mantêm o solo com um pouco mais de umidade e favorecem as lavouras que estão em fase de desenvolvimento. No decorrer do terceiro período, até pelo menos o comecinho de outubro, tem mais previsão de pancadas de fraca intensidade na maior parte do estado de Minas Gerais. Então, nos próximos dias, tem previsão de chuva para grande parte do estado, assim como na região de Medeiros. O risco para a ocorrência de queda de granizo ainda é baixo, mas pode acontecer de forma bem pontual em pontos do interior do estado. Mas a partir da próxima semana, com a chuva perdendo intensidade, esse risco diminui cada vez mais. As pancadas que acontecer são de fraca intensidade e sem potencial para temporais na maior parte do estado de Minas Gerais. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. A Juliana volta logo mais com a previsão do tempo pra gente, mas você também pode participar do quadro #SomosTodosProdutores. Você envia uma foto ou vídeo da sua produção aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. Tá certo, Carla. Vamos falar agora um pouco sobre solo e principalmente como que o solo precisa ser preparado, cuidado, para trazer melhores resultados no campo. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o doutor Luiz Reinaldo Aleoni, ele que é pesquisador e professor da Exalc, na USP, e fala sobre como fazer esse trabalho e também sobre um curso que a Exalc, um curso de pós-graduação que a Exalc realiza em diversos estados brasileiros e que vai acontecer no interior de Mato Grosso do Sul. Luiz Reinaldo, obrigado pela sua participação. Como é que deve ser observado o solo, como que esse material que é tão importante para a produção rural brasileira precisa ser cuidado? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Bom, basicamente, o solo é um dos principais patrimônios que o agricultor tem. E, na medida que ele consegue conservar da melhor forma possível esse seu patrimônio, ele aumenta o potencial produtivo da sua área. E quanto melhor for o manejo do solo, mais ele consegue otimizar todos os insumos que ele usa. Porque manejando da forma correta, ele tem menos perdas de solo. E com isso ele deixa de perder, basicamente, a camada mais rica, que são os primeiros centímetros. E dessa forma, ele vai poder ter principalmente um grau de fertilidade melhor e assim otimizar todos os insumos, como o calcário e o fertilizante que ele vai aplicar depois. Então, essa visão de conservar o solo é uma das melhores formas que o agricultor tem de manter o seu patrimônio. Olha, durante muito tempo, o solo foi tratado de uma forma que, quanto mais ele fosse trabalhado, revolvido, movimentado, chegando até a ser pulverizado, seria a forma mais correta de manejo. E de um bom tempo para cá, o agricultor tem se conscientizado cada vez mais de preservar o seu solo, procurar movimentar o mínimo possível. Então, eu diria que a técnica, por exemplo, de um plantio direto, um sistema conservacionista de rotação de culturas, um sistema que permita a mínima movimentação do solo, mas permitindo, da mesma forma, um ambiente adequado para o crescimento das plantas. Então, o que se busca na agricultura moderna é otimizar esse uso do solo, aproveitando todos os seus recursos, como a matéria orgânica, procurar manter esse material orgânico, fazer um bom uso de resíduos e permitir que a semente ou a muda que seja colocada no solo encontre um ambiente adequado para o seu crescimento, adequado em termos físicos,
por exemplo, não ter uma camada compactada que dificulte o crescimento das raízes, em termos químicos, para ter todos os nutrientes necessários para a planta crescer, e, mais recentemente, até um manejo biológico do solo, que é aproveitar toda a comunidade microbiana que decompõe a matéria orgânica, que faz parte do solo, aproveitar esse potencial biológico da melhor forma possível. Esse curso ele começou aqui em Piracicaba há 20 anos. Era uma demanda de muitos profissionais que não tinham condição de fazer um mestrado ou um doutorado em período integral, mas tinham interesse de reciclar os seus conhecimentos. Então, eles buscaram isso na universidade, nós passamos a oferecer desde 1998 esse curso aqui em Piracicaba. Mas como a demanda cresceu muito, hoje ele está em 14 cidades, distribuídos no país todo, inclusive com uma turma no exterior, no Paraguai. E no Mato Grosso do Sul, nós já tivemos 2 turmas em Dourados e uma turma em Nabiraí. Então, mesmo no Mato Grosso do Sul, já tivemos 3 turmas do nosso curso. E a ideia agora é levar para a região de Maracaju a edição também do nosso curso. Então, esses temas vão ser abordados para profissionais que estão no dia a dia, desde os recém-formados até os mais experientes. A ideia é ter uma aula por mês, em alguns meses até 2 aulas, e elas serão sexta-feira, final da tarde, começo da noite, e sábado, o dia todo. E é em nível de especialização, e é um nível de pós-graduação oficial da Universidade de São Paulo, da Exalc. E pode entrar em contato com o nosso programa de educação continuada, que se chama Solo Agro, com 2 L's, soloagro.com.br, ou entrar em contato direto na Fundação MS, que é a nossa parceira, vai disponibilizar as suas instalações para que o curso seja realizado lá. Tem colaborado muito na difusão do curso, na divulgação do curso, e entre os professores, eu listo 3 aqui do curso, são colegas profissionais da Fundação MS, o Douglas, o Gite, o José Fernando Grigoli, o André Lourenção, são pesquisadores da Fundação MS que conhecem a realidade de Maracaju e da região e vão colaborar como docentes. Temos o apoio do Alex Melotto, que é o diretor executivo da Fundação MS, e todos esses colegas têm nos ajudado bastante a divulgar o curso. Eles fazem pesquisa de alta tecnologia na região, então a Fundação MS é a nossa parceira. Então o contato pode ser feito diretamente na Fundação MS, ou, como eu disse, no soloagro, com 2 L's.com.br. Agora, oportunidades de investimento. Já pensou em investir em Maceió? Então veja na reportagem de Valdir Pacheco uma oportunidade para o estado alagoano. Maceió possui uma das partes mais belas do litoral nordestino. Inúmeros trechos da costa são protegidos por recifes que tornam o mar calmo. As águas costumam ser azuis ou esverdeadas o ano todo. Você já pensou em investir em Maceió? Então, aqui surge uma oportunidade para você empreender em Maceió. Basta apenas participar do leilão judicial num processo de execução desta área urbana de aproximadamente 3.584.600 metros quadrados, a menos de 5 quilômetros do aeroporto Zumbi dos Palmares, distante 20 quilômetros da capital Maceió. A área que será leiloada está no complexo da usina Utinga, na rodovia AL-404, a 2 quilômetros da BR-104, que liga ao aeroporto. A segunda praça será realizada no dia 4 de outubro de 2018, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. A segunda praça haverá um desconto de 50%. O imóvel sairá por R$10 um metro quadrado. Então, aqui está uma oportunidade para você investir em Maceió, com toda a garantia jurídica e o mais interessante, esta área está livre de quaisquer ônus.
Se você quiser mais informações, tirar dúvidas relativas ao edital ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. Oportunidade você vê sempre por aqui no Canal do Boi. E olha, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar sobre produção até de grão de bico. Pois é, o cultivo de grão de bico aumentou 1.400% no Brasil. E o Agricultura BR volta daqui a pouco com muito mais informações para você. Voltamos já. E dados divulgados de um levantamento feito pelo setor de hortaliças da Embrapa mostra que o grão de bico apresentou um crescimento de 1.400% em um ano. Vamos ver na tela os dados que trouxe a Embrapa Hortaliças. Além dessas informações publicadas pela Sociedade Nacional da Agricultura, admitem que a área plantada da leguminosa no Brasil saltará de 860 hectares no ano passado para 12 mil hectares até o final deste ano de 2018. De acordo com a Embrapa Hortaliças, a maior adaptação vem acontecendo principalmente no Distrito Federal, em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia. Você vai conhecer agora alguns números que mostram como é que essa produtividade pode ser alcançada, tanto em área irrigada quanto não irrigada. Então acompanhe conosco aqui no Agricultura BR. Você tem aqui um exemplo de irrigado comum em Mato Grosso, com produtividade de 1.500 até 2.500 quilos por hectare. Não irrigado, principalmente aplicado nos estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia. Produtividade de 2.500 até 3.000 quilos por hectare, de acordo com os dados da Embrapa Hortaliças, mostrando que os resultados vão acontecendo nesses estados aqui e no Distrito Federal. E chuvas atingem o estado de São Paulo e eram muito aguardadas pelos produtores. Mas junto com as chuvas, vêm as preocupações de doenças nos pomares. Gustavo D'Angelo traz mais informações. O sinal de alerta por causa da podridão floral foi ligado pelos citricultores aqui de São Paulo. É que a previsão é de mais chuva para os próximos dias. E segundo o Fundecitrus, as precipitações por 3 ou mais dias consecutivos, com prolongamento do molhamento das flores por mais de 48 horas, é uma condição considerada extremamente favorável para a infecção do fungo. A maioria dos pomares na região sudoeste do estado está com florescimento nas fases mais críticas para a infecção do fungo. O controle da doença deve ser feito criteriosamente para evitar os danos, uma vez que a podridão floral pode causar redução de até 80% da produção devido à queda de frutos jovens. Essa recomendação também serve para os pomares que foram irrigados antecipadamente nas regiões do centro e norte de São Paulo e estão nas fases de queda de pétalas. Gustavo D'Angelo para o SBA. Situação que preocupa quem produz e tem tudo a ver com o clima. É por isso que eu vou conversar agora com a Juliana Rezende, que está aqui conosco. Olá, Juliana. Podridão floral estava sendo citada ali pelo Gustavo. Como é que fica a questão climática para essas áreas de produção de citros, principalmente no estado de São Paulo? Olá, Fabiano. Olha, tem mais previsão de chuva ainda para o estado de São Paulo. Essas instabilidades que já vêm atuando na região vão garantir ainda mais chuva ao longo desta semana. As condições de umidade do solo para o estado de São Paulo aumentaram bastante nos últimos dias, conforme essa chuva vem persistindo no estado paulista. Agora, os índices que estão mais baixos no estado ficam no norte e ficam em torno de 20% a 30%. No decorrer dos próximos dias vai ter mais previsão de chuva ainda, então, como eu falei, só que as pancadas mais expressivas ficam concentradas entre o oeste e norte de São Paulo. É onde a chuva é um pouco mais intensa e mais frequente também. A gente vai ter previsão de chuva até pelo menos a quinta-feira e a sexta-feira na maior parte do estado de São Paulo,
Para o final de semana a chuva dá uma trégua, mas aí para a próxima semana a gente já tem mais áreas de instabilidades avançando pelo estado de São Paulo. E aí para a próxima semana a chuva vai ficar cada vez mais fraca. As pancadas começam a perder intensidade e aí a chuva que acontecer é bastante isolada, com baixos acumulados. Tanto que o volume de água não passa de 5 milímetros em todo o estado paulista entre os dias 24 e 28 de setembro. A partir do terceiro período, a chuva mais fraca vai seguir concentrada entre o centro e norte do estado de São Paulo. Nas áreas mais ao sul e até no oeste, a chuva volta a ganhar um pouquinho mais de intensidade. Mas, de forma geral, as pancadas vão seguir persistindo no estado de São Paulo, só que entre uma chuva ou outra a gente vai ter, sim, períodos de tempo mais seco ainda no decorrer das próximas semanas. Então, de forma geral, a gente vai ter ainda um cenário não tão prejudicial, principalmente para as lavouras de citros do estado de São Paulo, porque entre uma chuva ou outra, os dias mais secos acabam beneficiando e acabam diminuindo o risco para a incidência de doenças nas lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. Tem as informações impactam diretamente para esses produtores de citros, principalmente no estado de São Paulo. E a agricultura destaca mais uma oportunidade de investimento, mas agora em Mato Grosso. Valdir Pacheco traz as informações. A produção agropecuária mato-grossense é destaque nacional. O agronegócio é uma das atividades mais rentáveis no estado, com cultivo de grãos e fibras, além de deter o maior rebanho bovino de corte do país. Nos últimos anos, um número crescente de oportunidades de investimentos tem surgido em Mato Grosso. Diante deste cenário, aqui surge uma nova oportunidade para você ampliar os seus negócios investindo em Mato Grosso, através do leilão agrojudicial da primeira vara civil em Sorriso, cidade conhecida como a capital nacional do agronegócio, localizada no médio norte do estado, distante 400 quilômetros da capital Cuiabá. A área deste leilão judicial está localizada na estrada asfaltada MT 242, sentido Sorriso, ao município de Ipiranga do Norte. No quilômetro 40, à direita, na estrada de chão sentido Comunidade Barreiro, a mais 40 quilômetros está localizada a fazenda Lago Azul, de aproximadamente 634 hectares que serão leiloados. A primeira praça será dia 25 de setembro de 2018, às 16 horas. E a segunda praça será no mesmo dia, às 17 horas, horário de Brasília, com deságio de 50%. A fazenda possui 80% de reserva permanente de mata nativa, onde fica a sede nas margens do Rio Verde, com construções normais para lazer e aproximadamente 20% da área aberta com pastagens em piquetes contendo cercas com 8 fios de arame liso, com lascas e palanques em excelente estado de conservação, porteiras estruturadas com tratamento, currais para bovinos, sendo um com embarcador. Enfim, toda esta infraestrutura possibilita a implantação da ILP, Integração Lavoura-Pecuária. Este leilão agrojudicial será presencial no fórum localizado na Rua Canoas, número 641, no centro de Sorriso, em Mato Grosso, e online através do endereço eletrônico astavip.com.br. Esta área está livre de quaisquer ônus e tem toda a garantia jurídica. Se você estiver interessado e quiser mais informações ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0800 717 8888 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com mais informações para você, participação de público e também outros destaques em torno do levantamento sobre a produção de café aqui do Brasil. Voltamos já.
E antes, aqui na Agricultura BR, eu comentava com a Carla a respeito do terceiro levantamento da safra brasileira de café 2018-2019. Olha, o resumo dos números apresentados na manhã de hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é de uma produção estimada, entre todos os tipos de café, de 59 milhões e 900 mil sacas, 32,3% acima dos números registrados na safra passada, que foram de 45 milhões de sacas. Colocando as duas principais variedades, você tem ali uma produção de café conilon ou robusta, chegando a pouco mais de 14 milhões de sacas e 45 milhões e 900 mil sacas estimadas para o café arábica. Sobre este assunto, a nossa equipe de reportagem conversou com Silvio Farnese, ele que é diretor do setor responsável pelas pesquisas sobre café na Conab. Quem nos traz as informações é a repórter Catarina Martorelli. Foi divulgado nesta terça o levantamento da safra 2018 de café. O Brasil continua na frente como o maior produtor de café do mundo, responsável por 30% da oferta mundial. E esta safra, 60 milhões de sacas, é considerada a maior da história. É um bom desempenho, nós estamos falando em 60 milhões de sacos de café. É uma safra que não vimos ainda dela no Brasil, mas tem uma grande vantagem, é a qualidade. Esse ano o café brasileiro está sendo visto como um café de boa qualidade, os produtores tiveram um cuidado com as lavouras, o clima favoreceu, o ano de bienalidade também é sempre favorável, mas mostra que o desempenho do café do Brasil tem um futuro muito bom, quer dizer, uma continuidade de um futuro favorável em termos de qualidade, que é o que cada vez mais os produtores estão procurando. Catarina Martorelli para o SBA. E a participação de hoje do Agricultura BR Responde vem lá de Tocantins. Vamos ver a pergunta da nossa telespectadora, a Silvia, do município de Aurora do Tocantins. Ela gostaria de saber a previsão do tempo para Aurora do Tocantins neste mês de setembro, Fabiano. Tá aí, telespectadores de Tocantins, um grande abraço a todos. O pessoal tem produzido, claro, o estado tradicional de pecuária, mas tem tido muita agricultura por lá também. Quem responde a pergunta aqui da telespectadora de Tocantins é a Juliana Rezende. Juliana, como é que fica essa previsão do tempo para o estado de Tocantins, principalmente ali no município da telespectadora? Respondendo à dúvida da telespectadora, a Silvia, da região de Aurora, no Tocantins, que quer saber como que fica o restante, então, do mês de setembro para a região dela. Olha, para os próximos dias, o tempo firme ainda vai seguir predominando em todo o estado do Tocantins até o dia 23, nada de chuva. Mas a partir da próxima semana, a gente começa a ter um cenário mais favorável para grande parte da pecuária e também da agricultura da região. Isso porque, em relação às instabilidades, vamos ter mais chuva avançando pelo estado. Agora, então, a estiagem perde intensidade, vamos ter áreas de instabilidades já avançando pelo estado do Tocantins. Não vai ser uma chuva tão forte com potencial para reverter a situação do solo, que ainda está em déficit hídrico, mas já tem previsão de chuva. São pancadas fracas e com baixo acumulado. De 5 milímetros é o volume de chuva entre os dias 24 até 28 de setembro. E a partir do terceiro e último período, entre o final de setembro, começo do mês de outubro, essas instabilidades ainda vão seguir atuando na região. Então, de forma geral, é a partir da próxima semana que a chuva consegue alcançar áreas produtoras do estado do Tocantins e também da região de Aurora. Não vai ser uma chuva tão forte, mas acaba trazendo um cenário bem mais otimista para grande parte dos produtores da região do Tocantins. Hoje eu encerro por aqui a minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Até lá, Juliana. Obrigado pelas participações aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde para você e até amanhã. E este Agricultura BR Responde. Você pode enviar também sua pergunta aqui para a gente, foto ou vídeo da sua produção, no nosso WhatsApp, 67996562266. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. E daqui a pouco voltamos com os números finais desta edição para a soja, para dólar e também os últimos destaques do Agricultura BR de hoje.
E Donald Trump anunciou uma nova situação de tarifa sobre produtos chineses. Agora são 10% sobre mais 200 bilhões de dólares em produtos chineses que entram nos Estados Unidos. A China, por sua vez, anunciou que vai ter retaliação e com isso o mercado mundial todo sente, e soja norte-americana principalmente. Eu já falo que é soja norte-americana porque esses valores que você está vendo aqui só tem a ver com a soja deles. Posição de novembro, 8 dólares 12 centes mais 6, perde 10 centes, daí cerca de 1,15% de queda. Janeiro, 8 dólares 27 centes por bushel, vai caindo também 1,1%. Março, 8 dólares 40 centes por bushel, cai mais de 1%. E a posição de maio também vindo a 8 dólares 53 centes mais 6 por bushel. Situação de queda expressiva hoje sobre os negócios com soja na Bolsa de Chicago. E o dólar opera com leves oscilações nesta terça-feira, também por causa desta taxação dos Estados Unidos aos produtos chineses e com as novas pesquisas eleitorais. Vamos ver como se movimenta agora o dólar neste momento. Com uma variação positiva de 0,13%, não oscila muito aí a moeda norte-americana, sendo negociada então a R$ 4,13. E com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Você pode acompanhar mais informações aqui com a gente no Agricultura BR a partir das 5h20 da tarde. Este é a Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. Até mais.